Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Eu peço aqui já desde já, perdão, eu estou aqui um pouquinho com a minha voz rouca. Nós vivemos coisas incríveis, assim, extraordinárias da parte do Senhor. Uns dias atrás nós tivemos uma vigília, um culto assim abençoado e enfim, foi bênção demais. Então por isso que eu estou aqui um pouquinho sem voz, então eu espero aí a paciência e a compreensão aí de vocês, em nome de Jesus. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilha este momento aqui, esse devocional com outras pessoas. Desde já, eu já agradeço pelos inscritos que já estão comigo aqui já há muito tempo, pelos novos, né, que estão aqui chegando, por aqueles que ainda vão chegar. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês fazem parte daquilo que o Senhor me prometeu. Vocês fazem parte da promessa daquilo que Deus declarou, daquilo que Deus entregou sobre a minha vida. Amém? E eu creio também que Deus tem algo grandioso para fazer através da sua vida e por meio de você. Então, permaneça firme, fique na posição daquilo que o Senhor te chamou você para fazer. Fique naquilo do qual você foi chamado. Fique na posição daquilo que você foi chamado. Amém? Então, não menos importante, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno e venha aqui comigo. Viver esse momento aqui, viver aqui essa rica oportunidade de estar aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. E o nosso devocional de hoje se encontra, o texto base, é apenas um versículo, então é bem tranquilo, diferente aqui dos outros, mas o Senhor tem muito a falar e a tratar aos nossos corações. Então, o tema desse devocional é prontos para ouvir. E o texto base se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, apenas ele. E diz assim, o meu subtítulo, sobre a prática da palavra de Deus. E o versículo 19, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu vou ler novamente. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a nossa exposição do texto, ela vai dizer assim: Tiago inicia uma seção de seus escritos com uma lista de conselhos práticos para um verdadeiro cristão a pratique, para que um verdadeiro cristão a pratique. Então ele vai passar não somente regras, né? Mas ele vai passar conselhos. Ele vai te aconselhar. Se você quer receber conselhos, abra o livro aí de Tiago. É inspirador. Tudo aquilo que ele vai falar, da maneira como que você deve se portar como um verdadeiro cristão. E até mesmo eu não gosto de usar o termo crente, porque crente todo mundo fala que é e apenas quer carregar um título, né, de um título evangeliquez, né, eu sou evangélico, eu sou crente, e a própria palavra vai nos deixar claro que crente até o diabo é. E pasmem, aqui eu quero abrir um parênteses, até o diabo, ele acredita naquilo, no poder de Deus, ele acredita em o que Deus pode fazer. E muitos crentes não estão acreditando naquilo que Deus pode fazer e mais, pasmem, não estão acreditando os crentes que Jesus vai voltar. Porque acham que tem muitos que já perdeu, né, a sua mentalidade de reino e se esqueceram da promessa e se fizeram-se, né, se esquecer da promessa que Jesus ele vai voltar. Ele não vai tardar, ele não vai demorar, ele não vai esperar você viver aquilo que você tem para viver e depois ele vai voltar. Não, ele vai voltar na hora que ele tiver que voltar. Então, por isso que nós precisamos estar preparados e prontos para não somente anunciar o evangelho, mas para ouvir quando o Senhor fala conosco. Nós precisamos estar preparados e prontos para falar do evangelho, para falar da volta de Cristo, mas nós precisamos muito mais estar preparados para ouvir. A Bíblia vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz
à igreja, aquilo que o Espírito diz à sua noiva. Então, Tiago ele vai dizer, ele vai começar com uma sessão, como eu falei, de vários escritos com uma lista aí de conselhos muito práticos, né? Que se a gente for para analisar, não é difícil de você colocar isso em prática. Mas quando nós não colocamos, quando nós não vivemos essa prática, aí sim pode parecer um jugo, um peso, algo muito difícil, algo sacrificial. Só que como você quer ser ouvido se você não sabe ouvir? Como que você quer falar se você não está disposto a sentar para aprender e para ouvir? Porque aqueles que estão de pé, eles já estiveram preparados, já estiveram prontos também para ficar sentado, para ouvir. Nem todo tempo, todo momento é você que tem que falar. Vai chegar um momento, como Eclesiastes vai dizer, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Então, com discernimento espiritual, nós precisamos identificar a qual tempo eu estou. Se é tempo de falar, as pessoas elas vão me ouvir. Mas se o meu tempo é de se calar e somente ouvir, não adianta você falar que as pessoas não vão te ouvir. E olha isso que interessante. Provérbios 17, 28, ele vai dizer assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Olha que profundo. E o que cerrar, vou ler novamente. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios por sábio. E muitas vezes as pessoas falam que elas têm sabedoria, que elas são sábias, mas elas não sabem ouvir. O sábio mesmo, ele sabe ouvir, ele sabe falar na hora e no momento certo. E a palavra é muito clara e ela vai dizer: até o tolo, quando se cala. Em outras palavras, está querendo dizer o quê? Aqui, Provérbios. Até quando a pessoa do mundo, ela se cala, até o tolo, quando se cala, aquele que não tem Jesus na vida dele, aquele que ainda não aceitou a Jesus, quando ele se cala, ele é passado por sábio. E infelizmente, né, é muito triste eu dizer isso, mas há muitos crentes que estão se passando por loucos. Ah, que seria esse louco? Estão se passando por loucos, só querem falar e não querem ouvir. E acham que carregam a razão. E eu vou comentar um pouquinho, mas só que eu só vou dar só aqui uma adiantada. Nós vivemos em pleno século XXI, onde a rede social, ela bomba, né? Eu não sei quais são as redes sociais que você tem, mas sabe que a sua rede social, ela é palanque para você poder anunciar o reino de Deus. Não é um ringue que você vai ficar brigando e discutindo com as pessoas e dizendo quem é melhor e quem é pior. Não, não é isso. Anuncie o evangelho, fale mais de Jesus do que de você próprio. Testemunhe quando você tiver a oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, mas não seja um coveiro e querer acabar com as pessoas, em querer acabar com vidas, porque você nunca sabe a pessoa que está lendo, recebendo o seu comentário, como ela está naquele momento. E o seu comentário pode matar alguém. Eu já recebi aqui, não só aqui no YouTube, né, alguns no direct, enfim, no meu WhatsApp, várias coisas para tentar acabar comigo mesmo. E já tive várias críticas, né, porque uma bem leve, eu vou dizer assim, moderada, né, porque você usa anel, porque você usa um relógio, porque você usa um brinco, porque você está maquiada, que isso, se eu não tomar cuidado, eu vou pro inferno. Primeira coisa, nós precisamos, óbvio, respeitar, né, no lugar onde nós servimos, se existem doutrinas, e vamos deixar muito claro, as doutrinas não são da Bíblia, as doutrinas são humanas que o próprio homem, ele implanta. Mas por que você está falando isso? O óbvio, ele parece óbvio, mas ele precisa ser dito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não têm sabedoria para poder falar, então elas preferem acabar, elas preferem, de vez cerrar os seus dentes, como o provérbio vai dizer, ao invés de se calar, elas preferem acabar com você. Elas preferem ver você destruído do que ver você levantado.
E essa pessoa falou assim, cuidado que você pode ir pro inferno. E aí eu, com muito cuidado, muito zelo, deixei passar alguns dias. Eu falei, olha, irmão, eu falei, paz do Senhor, nós precisamos tomar cuidado antes de, se você que está aqui, se aquilo que você está vendo está te fazendo pecar, é melhor então você não estar aqui. É melhor você não estar aqui. Como eu falei, a doutrina ela vem imposta por homens. Óbvio que a Bíblia diz que toda mulher se atavie e se vista com moderação para não levar outros a pecarem. Assim também os homens têm a moderação nas suas vestimentas, na sua postura, para não levar outras pessoas ao erro e a pecar, porque na graça, só de você olhar, de você pensar, você já está pecando. Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, você pecou, você era apedrejado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas colocações, daquilo que nós falamos. Nós precisamos ter sabedoria, né, nas nossas palavras. E eu falei para ele, o que pode muitas das vezes, né, nos levar para o inferno, não é uma maquiagem. Óbvio que se ela for um Deus, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, ela vira um ídolo. Então você se torna aquilo que você adora. Só que, se eu não estou escandalizando o Espírito Santo, eu não vou estar escandalizando a mais ninguém. Então, tudo com modéstia e tudo com moderação e tudo com equilíbrio. O que as pessoas perderam foi o equilíbrio da língua. As pessoas perderam o equilíbrio da sua própria língua. Então, é mais fácil eu cuidar da vida do outro, enquanto a minha vida tá um caos, eu não cuidar da minha vida e eu querer tomar conta da vida daquilo que eu nem conheço, daquilo que eu nem caminho, daquilo que eu não sei absolutamente nada. Então, sejamos tardio em irar e tardio em falar. Quem é do Espírito vai discernir as coisas espirituais. Quem é carne é carne. Não tem como você falar para um carnal das coisas espirituais. Não adianta. Você vai perder tempo e você vai entrar em brigas e discussões do qual não vale a pena. Então, assim, se cale. E como eu sempre digo, no teu silêncio, há mais pudor e há mais reverência. Se você não tem nada o que dizer, o teu silêncio é a melhor resposta. Se você não tem nada a dizer do qual vai edificar vidas, fique em silêncio. Só escute, só ouça, só observe. Mas não peque em querendo acabar com outras pessoas, dizendo, e até desculpa o termo que eu vou usar, arrotando uma santidade, uma sabedoria do qual você não tem. E a sabedoria, eu sempre falo, conhecimento você busca, sabedoria é Deus que te dá. Então, cuidado com aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Use com muita sabedoria. Zele por aquilo que Deus te deu. Não coloque, não use o nome de Deus em vão, dizendo que o Senhor falou isso quando Ele não falou absolutamente nada. Não tire, né? Em outras palavras, até algo, um termo que nós usamos, né? Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na boca de Deus, o qual Ele não falou. Por isso que nós vamos ver em uma temporada, em um tempo que Deus ele se cala por 400 anos. E Deus não fala com o povo. Mas nós vemos que toda vez que Deus fala, Ele fala direto. Ele é reto naquilo que Ele vai falar. Ele é soberano naquilo que Ele vai declarar. E quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, nós nunca vemos Deus na história falando e falando e falando. Mas Ele vai falar em períodos certos. Ele vai falar em períodos que algo está para acontecer. Enquanto isso, Ele só observa as atitudes do seu povo, dos seus servos e dos seus filhos. E olha só, você muitas vezes vai dar mais testemunho ficando quieto do que falando. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você não tiver nada que falar, seja um exemplo, que a sua vida, ela possa dar muito mais exemplo do que as tuas palavras. Se você não tem essa sabedoria, peça ao Senhor.
Peça ao Senhor que Ele dá gratuitamente, livremente, Ele te dá sabedoria se você não tem. Às vezes a pessoa ela fala tanto, que nem ela mesma, as pessoas não estão ouvindo a ela e nem ela mesma, ela não consegue se ouvir a si mesma. Então, muitas vezes para a pessoa se ouvir, ela precisa silenciar todas as vozes nela para que ela possa ouvir. Aqui eu já vou contar um breve, rápido, não vou dizer testemunho, mas um breve, rápido, uma experiência que eu vivi no ministério onde eu estava. Ali trabalhava, né? Nós éramos voluntários da parte da mídia. E meu pai, ele ficava com toda a parte técnica do YouTube, das gravações do YouTube, para poder transmitir esse culto. E eu ficava na câmera, então, ou eu ficava como filmmaker, né? Passeando pela igreja, assim, passeando no bom sentido, né? Gravando, ou eu ficava numa câmera móvel parada, gravando todo o culto. E nós tínhamos, não era um ponto, era um fone mesmo, que nós tínhamos um fone. E essa conexão, às vezes, ela ficava muito ruim, para eu poder entender o meu pai, para o meu pai ele me entender. E eu lembro muito claramente esse dia, que meu pai falava comigo e eu não conseguia ouvir ele. E eu falava com ele, estava muito cheio de ruído. E aí, quando o meu líder ele veio falar comigo, é óbvio, né? Porque ele já tinha uma experiência. Ele conseguia entender o que eu estava falando. E aí, quando acabou, encerrou o culto, eu subi, né, pra mídia, porque tinha um espaço reservado ali só pra mídia. E eu falei assim, pai, eu não conseguia ouvir você, eu não consegui te ouvir. Mas eu conseguia, né, ouvir ali ouvir o meu líder, claramente. E aí eu lembro que meu pai falou assim, você precisa estar mais sensível para poder ouvir a minha voz. Eu falei, uau! O Espírito Santo, ele quando ele quer falar com você, ele usa de coisas corriqueiras, coisas normais do dia a dia, até mesmo uma função de um voluntariado que nós servíamos nessa igreja. E aí ali me deixou muito pensativa e reflexiva mesmo, né? E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo que ele calasse todas as vozes. Se ele tivesse que calar também a minha voz, para eu poder ouvir a voz dele, silenciar, né? Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados com tantas coisas. Eu falei para que o Senhor silenciasse todas as vozes, para que eu tivesse mais a sensibilidade para me poder ouvir a voz do Espírito Santo. E assim ele fez, mas não foi de dia para noite. Foi um trabalhar, foi uma constância. E os outros demais cultos foi algo tão interessante, que por mais que estivesse muito barulho, eu estava focada em ouvir a voz do meu pai. E ali, ouvindo a voz do meu pai, eu conseguia entender ele claramente nas funções que eu precisava fazer, nas direções que eu precisava, porque como tudo era transmitido no canal do YouTube, então ficava um peso e uma responsabilidade muito maior dessa transmissão entre eu e o meu pai. Então ele falava, olha, filma agora o baterista. E aí ela filmava o baterista, olha, faz o modo americano, faz o modo pan, né? Enfim, faz o modo, tem um outro modo lá que agora esqueci o nome. Foca na pessoa que vai começar agora a louvar, vai lá no tecladista, vai no guitarrista, olha, volta pro centro, pega o modo americano, que o modo americano, numa filmagem, essas igrejas assim, um pouquinho maiores, não mais tradicionais como a Assembleia, né? Eles filmam e eles pegam o modo americano. O que seria esse modo americano? Do joelho para cima. Então você não filma os pés, você não filma aí, em outras palavras, a canela da pessoa. Então sempre do joelho para cima. Eles parece que eles estão mudando, né? Eu não sei mais, mas até o tempo que eu estava ali, eles estavam mudando isso e pegar até mesmo o corpo inteiro. Mas esse é o modo americano do joelho para cima. Enfim. Mas os próximos cultos, os demais cultos, ficou tão mais claro, assim, e eu pude ali entender a sensibilidade que o Espírito Santo, ele me deu, porque muitas das vezes nós perdemos essa sensibilidade, por ouvir tantas pessoas, ouvir amigos, ouvir, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo a nossa voz. E nós deixamos de dar ouvidos à voz de quem é mais importante na nossa vida, que é a do Espírito Santo.
a voz do Senhor. Então que hoje, em nome de Jesus, se você não tem essa sensibilidade, em nome de Jesus, que você possa pedir essa sensibilidade ao Espírito Santo, para que os seus ouvidos, ele venha colocar um filtro nos teus ouvidos, para que você possa atentamente ouvir a voz do Espírito Santo, para que você possa ser guiado, direcionada àquilo que ele falar para você fazer. Amém? E a discussão lá vai dizer assim: a palavra de Deus deve ser lida constantemente. Veja que não é um dia sim, um dia não, ou só os domingos que você vai para a igreja. É constantemente, por todo discípulo de Jesus. Então, se você é um discípulo e se considera um discípulo de Cristo, você não pode ler a sua Bíblia e só abrir a sua Bíblia quando você vai para a igreja apenas. Você precisa ler a sua Bíblia, precisa abrir a palavra de Deus todos os dias, tá? Por todo discípulo de Jesus. Mas além da leitura, ela precisa tomar forma na vida prática. E olha só, vou dar aqui alguns exemplos. A palavra ela só vai dar fruto em minha vida e na sua vida se eu permitir ser liberto, transformado por ela. E João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras traduções vai estar escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra ela só vai ruminar, a palavra ela só vai fazer efeito no meu ser, nas minhas entranhas, quando eu me permito parar, observar a lei, observar a palavra, me deixar dominar pela palavra. E aí sim, quando eu presto atenção, quando eu observo, eu começo a fazer uma reflexão na minha vida. A Bíblia vai contar uma história de dois homens, de duas pessoas. Uma que construiu a sua casa sobre areia e a outra que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos fortes, veio a tempestade, a casa que estava firmada na areia, ela foi totalmente destruída, mas a casa que estava firmada na rocha, essa permaneceu. Veio os ventos, veio a tempestade e ela permaneceu. Essa rocha é Cristo. Quando nós estamos dando ouvido à palavra de Deus, quando nós estamos meditando todos os dias, quando nós estamos atentos a palavra, pode vir os ventos que forem, pode vir o que for que as pessoas falarem ao nosso respeito, nós permaneceremos ainda firmados em Cristo. Só que se a nossa vida ela estiver pautada e firmada nos rádios, no que os noticiários dizem, no que as pessoas dizem, nós seremos não somente tal influenciado pelas pessoas, pelos rádios, pelas TVs, aquilo que as pessoas estão ditando e falando, a nossa vida vai perder o norte e o rumo. E quando nós damos ouvido às pessoas que não carregam Jesus, e muitas pessoas que têm Jesus e não sabem até mesmo, né? Não têm a sabedoria para dizer e para falar, nós perdemos e nós vamos perdendo aos pouquinhos a nossa identidade. Quando a gente vai ver, nós estamos como o filho pródigo, saindo dos caminhos do Senhor. E pasmem, né? Não é somente sair. Tem muitos que, infelizmente, estão na casa do Senhor, estão na igreja, mas não estão em Cristo. Essa é uma grande advertência. Não importa, Laís, mas eu vou para a igreja. Tudo bem, você pode ir para a igreja, você pode congregar. E é necessário que você congregue, porque até Jesus congregou. Mas a diferença não é você estar em um templo físico, é você estar em Jesus. Você precisa estar bem alicerçado, enraizado em Jesus. Não importa se você mudou de igreja, não importa se você mudou de país, de estado, de bairro e tem que ir para uma outra igreja. A sua estrutura, você precisa estar bem alicerçado em Cristo. Porque quem não está alicerçado em Cristo se perde em qualquer doutrina, se perde em qualquer falatórios, se perde em qualquer coisa. Se eu tivesse que dar ouvido àquilo que eu ouvi, e até mesmo outras coisas que eu já ouvi, eu ainda não contei aqui, mas eu vou gravar esse testemunho. Quando eu mesma tentei contra a minha própria vida, sim, eu tentei contra a minha própria vida, eu tentei tirar a minha própria vida, não estava nos caminhos do Senhor, mas quando eu vim para os caminhos do Senhor, que eu contei isso, né, para algumas pessoas que estavam perto, falaram para mim, nossa, você vai para o inferno porque você tentou tirar a sua vida. E aí eu fiquei tão chateada, e eu falei assim, não é possível um negócio desse.
né? Quando eu fiz algo no tempo da ignorância. E no tempo da ignorância o Senhor nos perdoa, mas há uma diferença quando você está nos caminhos do Senhor, quando você aprende. Por isso que nós precisamos buscar constantemente a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos ler e nos permitir que essa palavra nos transforme, nos permitir que essa palavra nos molde, permitir com que essa palavra seja um espelho. Quando a gente olhar, a gente vai ver a nossa sujeira e o quanto nós devemos ser limpos, purificados e santificados e permitir se esforçar. Assim como um exemplo claro, talvez você está fazendo um curso que você deseja fazer, ou você está se especializando em alguma área, ou até mesmo para uma academia. Você tem que se esforçar. Como dizem, no pain, no gain, né? Quando não tem forças, não há ganhos, alguma coisa assim. Se você não for, os seus músculos não vão crescer. Se você quer que alguma coisa cresça os seus músculos, você precisa ter a constância de ir. E não é somente a constância de ir. Você precisa fazer o certo, porque senão você pode se lesionar e você pode se machucar com algum movimento errado. Então não basta somente ir. Você precisa estar posicionado do jeito certo, da maneira certa, para que isso, o seu músculo, cresça. E na igreja, não adianta apenas você ir na igreja, apenas ouvir o que o pastor está falando. Você precisa se posicionar constantemente, você precisa fazer a sua parte, como eu falo, o job, jejum, oração e Bíblia. O seu job está em dia, jejum, oração e Bíblia? Se não tá, comece a colocar em prática. Porque um cristão, como eu falei, eu não gosto da palavra crente, porque crente até o diabo é. Mas o cristão que é pequeno fragmento da rocha, que é Cristo Petros, que Jesus não estava construindo a igreja dele sobre Pedro, mas sim sobre ele. Ele falava de si próprio, que quem estiver nele será muito bem edificado e não será abalado. Pode vir as tempestades, mas não será abalado. Então nós somos pequenos fragmentos, Petros da rocha, que é Cristo. O cristão, que é pequenos cristos. Então aquele que realmente é um cristão, ele vai passar por lutas, dificuldades, ele vai passar por muitas coisas, mas ele vai permanecer firmado. O crente, eu falo que ele fala demais. E muitas das vezes em horas erradas, em horas que não é para falar, né? E quantos de nós já não passou por isso, que atire a primeira pedra, né? Ninguém é melhor que ninguém. Se você não passou, glória a Deus pela sua vida, mas muitas pessoas tiveram que aprender com seus próprios testemunhos, com as suas próprias vivências. Então, sejamos mais sábios, né? Tardio em irar e tardio aí até mesmo no falar. Há tempo para todas as coisas. Como que eu vou discernir qual é o meu tempo, Laís? Buscando a palavra, buscando entender, buscando esse discernimento no Espírito Santo. Ai, de um dia para a noite, se o Senhor quiser falar, ele vai falar. Se não, é uma busca diária. Assim, se você quer crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor, você precisa ler. Não é vendo uma Netflix, não é vendo um filme, não é vendo um futebol, enfim, não é estar em rodinhas de amigos que você vai crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. É bom se ter comunhão, porque é na comunhão que o Senhor, ele ordena a bênção. Mas se você quer crescer na graça e na sabedoria do Senhor, você precisa buscar estar em constante nos caminhos do Senhor. Você precisa estar nele, conhecer a ele. Amém? E aqui o objetivo, ele vai dizer assim: a Bíblia é um manual autoexplicativo, ou seja, nela os textos de diferentes autores se encontram na inspiração divina e assim se completam e se explicam. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela se completa e não tem nada fora de ordem. Tá tudo na ordem certa, correta. Tudo está correto. Se alguma coisa está fora de ordem, precisa ser colocada em ordem, é a sua vida. A sua vida precisa ser colocada em ordem mediante a palavra do Senhor. E olha isso. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela palavra e... isso para que a palavra... Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino e conhecimento das Escrituras, para que tenhamos esperança. Então, a nossa esperança só vem quando conhecemos o que está escrito. Ah, Laís, mas e o que não está escrito? O que não está escrito você não precisa saber.
Você não precisa saber aquilo que não está escrito. Laís, mas nós precisamos buscar o estudo. Sim, o estudo sim, dentro das Sagradas Escrituras. Isso nós precisamos saber. Agora, inventar coisas que não tá aqui, vamos dizer, né? Nós vivemos uma geração que gosta de inventar, gosta de tirar, e a palavra do Senhor fala, ai daqueles que tirarem ou acrescentarem um tio da minha palavra. Ai daqueles que colocarem ou acrescentarem. Então não acrescente nada. Sabe? Não queira ser outras pessoas que Deus não te chamou você para ser. Seja aquilo que você é. Deixe o Senhor te usar da maneira que você é, do jeito que você é. Eu falo e sempre falei aqui para quem me segue, sabe, conhece. As pessoas existe um povo, uma nação, um povo separado que não vai ouvir, não vai trazer o conhecimento, não vão ouvir aquilo que a Laís precisa falar, mas vão ouvir aquilo que você que está me vendo precisa falar, e as pessoas vão aceitar Jesus, vão se converter. O meu pai viveu um testemunho no qual, né, os parentes da nossa família estavam internados no hospital. E meu pai tinha que estar no lugar certo, na hora certa. Essa senhora, ela estava com câncer e meu pai já passou pelo câncer. Eu não passei por outras coisas. E meu pai tinha muito mais propriedade de falar que o Senhor, Ele cura do que eu. Eu sei que o Senhor, Ele cura. Ele pode curar qualquer coisa. Sim, nós vivemos essa experiência como família, em conjunto. Mas quem passou pelo câncer foi Ele. Então, Ele disse para aquela senhora, olha, o Senhor Jesus me curou. Aquela mulher, na hora que ele falou, aquela mulher, ela já foi se ajeitando na maca, ela foi se ajeitando, ela quer até que se levantar, ela foi arrumando o cabelinho dela, tava o marido dela, eles ficaram alegres e eles falaram pro meu pai, ore por mim. Aquela mulher, ela se levantou tanto, ela se reergueu tanto naquilo que meu pai falou, naquilo que ele declarou que Jesus cura o câncer, sim, que ela até foto ela quis tirar com meu pai. Tirou lá, todo mundo tava lá no quarto, tiraram foto pra todo mundo. Então, aquilo que você carrega, as suas experiências que você passou, você vai alcançar um público e uma nação e um povo específico que vão ouvir de você e vão acreditar. Então, por isso que você não pode se calar. Na hora certa, no momento certo, fale, anuncie aquilo que o Senhor quer que você anuncie, aquilo que Ele quer que você fale. Mas não desperdice, né? Não desperdice o seu tempo. Porque os tempos, eles são maus, e os tempos, eles estão se remindo, e os tempos estão passando rápido. Então, tenha sabedoria para saber edificar vidas, para alcançar vidas para o reino de Deus. Não seja um tolo, porque até quando o tolo se cala e se torna um sábio, até mesmo a pessoa, né, vai dizer que o sábio, ele vai cerrar os seus dentes para não pecar contra Deus. E você tem uma maneira que Tiago vai dizer que a língua é como um fogaréu que incendeia toda uma floresta. A palavra lançada, ela não volta vazia. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos e declaramos, porque muitas pessoas, e nós, eu vou me incluir junto, somos resultado daquilo que plantamos em palavras. Se você quer mudar o seu plantio e ter uma colheita mais abundante, uma colheita sobrenatural, mude o seu plantio, mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Se Deus tivesse que deixar Ezequiel, ele fazer alguma coisa com os ossos secos, talvez ele não faria nada. Falar, tá tudo morto, então tá tudo aí. Mas não. Ele vai ter sabedoria tal que vai dizer, Senhor, tu sabes se esses ossos podem reviver. E o Senhor vai falar para ele, então profetiza sobre o vale de ossos secos, que haja osso, que haja nervo, que haja carne, que o exército se ajunte e se levante. E ali se formou um exército, reviveu, ressuscitou pelo poder da palavra. Então, nós somos as ações, as atitudes daquilo que falamos e proferimos. Quer mudar sua colheita? Mude o seu plantio das suas palavras. E aí o contexto, ele vai dizer assim. Nesse caso, temos o texto de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Que de forma muito assertiva nos mostra algumas características que devem estar presentes na vida de alguém que tem o Espírito Santo habitando em si. Dentro dessas características, encontra-se o domínio próprio, a maravilhosa habilidade de dominar os próprios impulsos,
Obviamente, não conseguimos isso pela nossa força, a força do nosso próprio braço, humana. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós essa virtude. Como será produzido? Você buscando e se permitindo se aperfeiçoar e se permitindo em passar por situações do qual você terá que ter domínio próprio. E olha só aqui algo interessante. O médico disse assim pra mim, Laís, você vai ter que fazer uma dieta muito bem regrada. Então assim, ele me cortou tudo, pão, chocolate, o que eu amo, né, um chocolate. Me cortou tantas coisas. E eu tinha em casa? Tinha. Mas eu podia comer? Não, tava desde dezembro com o chocolate guardado e eu olhava e eu sabia que se talvez eu comesse, eu poderia passar mal. E só Deus e eu sabemos a dor insuportável que é. Gostaria de comer outras coisas? Não posso. Um lanche, né? Talvez uma pizza, até mesmo um pão francês. Eu não posso comer essas coisas. Eu não posso comer. Então, a minha redução de alimentos de assim fez isso. Mas eu tenho visto os efeitos de ter o domínio próprio, de dominar desejos, que talvez uma compulsão do qual eu queria, a vontade, o desejo de ter algo na minha frente e falar, eu não vou comer isso. E olha só, esse domínio próprio, ele entra numa tal liberdade. Nós somos tão livre, que nós temos a opção de escolher o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Livres somos nós que temos o direito e a autoridade, o domínio próprio de escolher o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer. As pessoas no mundo dizem que nós estamos presos e elas estão livres, mas elas podem estar, né, no mundo fazendo todas as suas vontades, mas elas são escravas, porque elas não sabem dominar as suas vontades, então elas não são livres, elas são escravas dos seus próprios vícios. Livre e domínio próprio tem aquele que sabe dizer, não, isso eu não posso, porque sabe que vai fazer mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso ir para uma balada, posso estar num barzinho? Posso, mas me convém eu estar nesses ambientes? Não, não me convém, porque se alguém passa e me vê, porque a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que são os olhos dos cristãos. Se passa ali, vai interpretar de que forma? Nossa, mas a Laís numa balada, a Laís ali no barzinho? Então não é porque as pessoas vão pensar que eu não vou, mas é porque eu não pertenço mais a esse lugar. Eu sei de onde Deus me tirou, de onde Ele me arrancou, eu não pertenço a esse lugar, então eu não tenho falta nenhuma, desejo algum de estar em lugares assim. Aqui eu só tô dando um exemplo muito básico, gente. Talvez aí coloque a sua vida aí, comece a refletir. Aquilo que talvez domina você precisa cortar. E a palavra vai dizer, é melhor que você entre na vida com o olho do que ir com os dois para o inferno. Então, aquilo que está dominando você precisa ter esse controle, ter essa sabedoria para saber distinguir o que é que está te dominando e você cortar pela raiz. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, enfim, eu não sei o que é, você precisa cortar. É melhor você entrar na vida com um olho calejado, ou sem uma perna, sem um membro. Não tô pedindo pra você se mutilar, tá, gente? Vamos lá, prestar bem atenção aqui. Não é isso. Agora vai pegar lá uma faca e vai se... Não, não é isso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas são aquilo que tem tornado uma prisão. Quais são as coisas que você é escravo? Será que você é escravo de uma rede social? Então, faça um propósito. Fique alguns dias sem essa rede social. Faça um propósito e fique aí alguns dias. Não sei, aquilo que tem te dominado, aquilo que tem te tornado aí um escravo de algo, talvez que esteja dominando você e você não tem o controle tal, que você não está dominando essa coisa. Você precisa dominar. Não são as coisas, as pessoas que precisam te dominar. Amém? E vai dizer assim, ó. Conter-se explica bem o conceito de dominar-se a si mesmo. Muitas vezes nas nossas relações interpessoais somos instigados a falar muitos e sempre expor o nosso lado da história, principalmente em uma era em que a famosa liberdade de expressão se tornou um álibi para que as pessoas ofendam umas às outras ou se coloquem em um lugar de superioridade. Isso foge muito do padrão e da ética cristã,
Jesus ensina sempre a ser servo, olhar para o outro como uma oportunidade de serviço, inclusive em meios aos relacionamentos. Então, olha isso. Quem não é, não prova, é discernido. A partir do momento que você precisa ficar falando muito para provar algo, você deixou de ser. Quem é, não prova, é discernido. Como eu falei, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quem é carne, quem é carnal, não vai entender as coisas do Espírito, não vai entender as coisas espirituais. Olha só, a rede social, ela deve ser, como eu falei no começo, ela deve ser um palanque, um anúncio, um holoforte para você anunciar o reino de Deus. Uma vez já várias, não uma só, né, mas várias vezes, pessoas chegaram em mim e falaram, e crentes, tá? Falaram pra mim, nossa, você não se cansa de falar de Jesus? Você não se cansa de usar as suas redes sociais, os seus stories pra postar sobre programação de cultos, pra você postar ali alguma coisa? Eu falei, quando eu estava no mundo, eu não me cansava de servir ao diabo. Agora que eu estou na presença de Deus, eu não me canso de falar daquele que me salvou e me deu liberdade. Então, se você, com todo respeito, com todo carinho, se você está incomodado de estar na minha rede social e só ouvir Jesus, a porta está aberta, você pode se retirar. Porque aqui eu vou falar somente de Jesus. O que acontece é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Se eu estou numa dieta, é para glorificar o nome dele. Se eu estou fazendo algo, é para glorificar o nome dele. Que em tudo, a Bíblia diz, que em tudo que façamos, seja para glorificar o nome de Deus. Eu parei muito de postar coisas da minha vida muito particular. Parei com isso porque o Espírito Santo falou assim, menos. E aí eu fui me poldando. Então primeiro eu vivo e depois eu posto. Vivo primeiro as promessas e depois eu compartilho para poder abençoar vidas, para poder até mesmo levantar vidas que acham que já nem tem mais esperança que Deus não faz, mas sim, Ele faz. E olha só, a rede social, como eu falei, ela ao invés de ser um palanque para anunciar o reino de Deus, a volta de Cristo, ela tem virado um ringue, onde muitas pessoas, elas não têm pudor algum, não têm sabedoria nenhuma, e elas estão matando umas outras, elas estão fazendo o papel de coveiro e não de parteiros. O coveiro é aquele que baixa um caixão, ele vai jogar terra para realmente enterrar aquilo que está morto. O parteiro não, ele vai dar vida. Sim, eu sei que existem também muitos parteiros que no parto matam, né? Bebês e enfim. Mas não é isso. O parteiro mesmo, ele é para dar a vida. Então nós escolhemos que nós vamos querer ser no mundo espiritual ou parteiros ou coveiros. E todo mundo querendo ser um Deus do século 21. A maioria em rede social está querendo ser o seu próprio Deus. Ah, Laís, por que você parou de abrir a caixinha? Né? Caixinhas de pergunta. Porque, gente, tá todo mundo sabendo tanta coisa. Pra que eu vou ser mais uma em meio à multidão? Pra abrir uma caixinha e pra falar, o que eu penso? Não, gente. Não precisa disso. Então, por isso que eu parei, até mesmo porque uma que eu esqueço, às vezes, de responder e não tenho muita paciência para ficar respondendo, porque todo mundo sabe de tudo. E pasmem, eu não sei tudo. Eu estou aprendendo nessa caminhada cristã. Eu não tenho respostas, muitas das vezes, nem para mim mesma, eu não vou ter nem para você. E pasmem, né? O Senhor, todas as vezes que ele foi questionado de algo pelos seus servos, teve um momento certo para o Senhor responder. Então, tudo bem se você não tiver todas as respostas. Até nós precisamos esperar pelas respostas de Deus, no tempo certo, na hora certa. Então, tudo bem se você não tiver as respostas. Isso não é nenhum mal. Mas, para o tempo que nós vivemos hoje, se você não tiver uma resposta, você não sabe de nada, você é careta, você tem a necessidade de saber. Saiba o básico para ensinar e para edificar, para exortar, para orientar, para conduzir no caminho. Mas não seja aquele que quer saber de tudo e nesse tudo você acaba matando e perdendo vidas e perdendo almas. E a conclusão, ela vai dizer assim: em nós habita uma verdade transformadora, o Evangelho, as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Mas para que essa verdade possa alcançar o coração de outras pessoas, muitas vezes, antes de falar, vamos precisar ser bons ouvintes. As pessoas estão em busca de alguém que lhes ouça e se compadeça de seus dilemas e suas dores. E somente a partir desse ambiente de segurança haverá espaço para que a boa semente do Evangelho possa
germinar. Quando você quiser ser ouvido, primeiro você seja o ouvinte. Você quer ser ouvinte, você quer ser ouvido, então primeiro se coloque na posição de ouvinte. E pasme que eu vou contar um testemunho. Eu estava fazendo inglês há muitos anos atrás. Eu estava fazendo, um curso de inglês. E a minha professora era judia. Eu não sabia, mas eu desconfiava até que um dia eu tive a certeza. E sem saber disso, eu sempre ouvi ela. Sempre ouvi ela. E eu estava no início mesmo da minha conversão e eu sempre ouvia ela. Ela me contava e eu tinha muito interesse, em aprender e estar mais pertinho, dos judeus. Então, eu aprendi muita coisa com ela sobre tradições, sobre aquilo que eles pensam, E ela falava muito de Yahvé, de Deus. E ela falava bastante coisa, só que ela não era, cristã nem nada, só que ela falava. Toda a família dela era judia, então assim, eles têm muito conhecimento. Óbvio, não deixa de ser um cristão, só que não praticante. Ela ainda segue, a lei do Antigo Testamento, então não aceitou Jesus, nem nada. E eu sempre ouvi ela. E teve um culto no ministério, do primeiro ministério onde eu estava, que ali o apóstolo, ele ganhou de um guia judeu várias bíblias judaicas, e tem a Torá e tem a posição certa, era um livro um preto, um vermelho e um verde, e tinha a posição certa para você pegar ele e para você passar para essa outra pessoa. E ele falou assim: alguém daqui do nosso meio, se conhece algum judeu, pode me procurar no final do culto, que eu tenho aqui 10 exemplares para você poder abençoar um judeu. E na hora eu já estendi minhas mãos, eu já fui procurar o apóstolo, falei com ele, e ele me deu. E ele falou: Laís, grava bem isso. Se você der na posição errada a Torá para eles não vão te ouvir. Mas nem pensar, não adianta, eles não vão te ouvir e eles não vão aceitar aquilo que você está dando. Então você entregue assim. E aí todos os dias na frente do espelho eu ficava, até chegar a aula para eu poder entregar para minha professora, que era de terça e quinta. E na terça não ia ter aula, só ia ter aula na quinta. E na quinta-feira eu fui toda com expectativa, aquela ansiedade, que não, óbvio, não tem nenhuma ansiedade boa, Mas eu tava muito ansiosa para poder entregar para ela. E aí quando eu cheguei, eu fui a primeira coisa, falei com ela, cumprimentei e eu já entreguei. Eu falei: eu tenho um presente para te dar. E aí eu entreguei para ela. E na hora que eu entreguei, ela veio, ela me abraçou, ela até chorou. E ali também, óbvio, eu me emocionei, ela também. E ela falou: muito obrigada pelo seu presente. Eu precisava receber isso. E passou. E faltava poucos dias que eu ia sair, o Senhor já estava ali transformando algumas coisas, mudando algumas coisas. Eu ia sair do inglês para poder entrar no curso teológico, um curso de teologia, do qual eu tenho aí 5 anos e meio de teologia. Não me ensoberbeço por isso, porque não tem nada, Mas foi bom, foi um leque espiritual que se abriu para mim. Foi muito bom. Teologia você não se leva para um púlpito, Teologia você só realmente usa ela para um estudo, enfim, só isso, Alguma palestra, alguma coisa, mas fora isso, não. No púlpito você leva a sua vida, você leva a sua vivência daquilo que você vive no altar do Senhor, aquilo que você vive com Ele. E passado isso, eu fiquei acho que mais um mês e depois logo eu saí. E depois disso, ela me mandando mensagem, eu conversando com ela, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. E até hoje ela me segue no Instagram e ela vê os meus vídeos e ela fala: Deus falou comigo através da sua vida, através desse vídeo. Então você vê, quando você para ouvir, quando você você se coloca, na posição de ouvinte, um dia as pessoas elas vão te ouvir. Então não queira ficar falando, porque se você não é apto, se você não está disposto a ouvir, as pessoas também não estarão dispostas a te ouvir. E eu fiquei muito feliz, eu falei: glória a Deus, porque a semente foi plantada na minha professora, na teacher, foi plantada aí no coração dela. Ela me segue até hoje, vê os vídeos, e eu fico muito feliz porque eu soube respeitar o tempo dela só falar e eu só ouvir. E isso gerou frutos
que até hoje, né, como eu falei, ela me segue, me acompanha e ela vê isso já tem muitos e muitos anos, tem acho que uns 10, 11 anos, então tem muito tempo e até hoje ela me segue. E às vezes a gente se fala, eu escuto ela me escuta, e é uma via, né, de duas mãos. Então, primeiro você respeita. E é o próprio Provérbios vai dizer que aquele que ele não sabe esperar para ouvir, ele tá sendo um próprio ignorante, né? Tô conjecturando aqui, mas ele é um ignorante. Se ele não sabe ouvir, se ele sai atropelando outra pessoa. Então, sejamos sábios, né? Sábios para ouvir e também vamos ter sabedoria para falar. E não menos importante aqui para a gente acabar, a aplicação do estudo, ela vai dizer assim: a nossa língua tem o poder de confirmar o quão depravados somos e necessitados da graça de Deus. É preciso ouvir mais e falar menos, estar disposto a ser bom ouvinte, com um coração ensinável, paciente e longânimo. Assim agradamos a Deus e temos mais oportunidades de manifestar o caráter de Cristo em nossa vida, sobre a vida de outras pessoas ao nosso redor. E Isaías capítulo 6, versículo 5, abram aí na Bíblia de vocês, eu vou ler aqui. Isaías é um texto muito conhecido, que até eu preguei, tá aqui a ministração, né, lá do círculo de oração do meu ministério, vai dizer assim, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele reconheceu que os lábios dele era totalmente contaminado e ele precisava ser santificado e purificado para se apresentar diante de Deus e ele ver a glória de Deus. E ele vai dizer que ali estava cheio, né? Aquilo que ele estava vendo, o trono estava cheio da glória de Deus. E quando ele se permite ser purificado e limpo, os anjos descem ali com uma tenaz, como se fosse com um gancho, limpa, purifica a boca, purifica Isaías. E só depois de ser purificado, então, que Deus vai se revelar e vai se apresentar a ele, vai dizer, a quem enviarei? Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele estava purificado, ele estava pronto para ouvir outras pessoas. Ele estava pronto para ouvir. Então Isaías reconheceu que os lábios dele eram contaminados e ele precisava ser purificado. Será que nós estamos reconhecendo em nossa vida isso? Será que nós reconhecemos na nossa vida que muitas vezes nós não sabemos ouvir? E nós precisamos ter aquele domínio próprio quando a gente quer falar, quer expressar e a gente só precisa se calar? E às vezes é tudo que uma pessoa precisa. Às vezes, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu fui para aconselhar pessoas jovens e pessoas já maduras, já que eu olhava e falava assim, não era eu que deveria estar aqui aconselhando essa pessoa, seria um líder, um pastor, e não eu estar aqui. Mas assim o Senhor quis, eu precisava somente estar e eu estive na condição de ouvir aquela pessoa. E ela falou assim, como você me ajudou? Eu fiquei pensando comigo, eu não ajudei você em nada, né? Pensando na minha mente, não ajudei você em nada, eu só te ouvi. Mas eu ajudei porque ela só precisava ser ouvida e não julgada e não criticada. Ela só queria colocar pra fora. E Tiago vai dizer que quando nós confessamos as nossas causas, nossas culpas, os nossos pecados com pessoas que nós somos aí direcionados por Deus para confessar, há uma cura enquanto nós falamos. Então, que até para a gente se aconselhar e buscar aconselhamentos, que nós venhamos orar para que o Senhor direcione as pessoas certas para nos ouvir. Porque se a gente sai contando para um e para outro, daqui a pouco todo mundo tá sabendo, o problema somente aumentou e você vai estar mal aí na sua alma, a sua fé vai ser abalada. Então, ore e peça para que o Senhor prepare bons ouvintes para poder te ouvir, não julgar, mas para poder te ajudar e ser parteiros para poder levantar a sua vida em nome de Jesus. E as aplicações diárias diz assim: as palavras da sua boca têm revelado Cristo ou descontrole e maldade? E eu talvez até mudaria essa pergunta, eu colocaria assim, que se você já me conhece. As palavras da sua boca têm revelado a Cristo ou Satanás? Quem que tem revelado? Qual é o pai aí, né, que você é filho, você tem representado aí, Satanás ou a Deus ou a Cristo?
A segunda pergunta diz assim: você tem se esforçado para ser um bom ouvinte? Se você não está, comece de agora. Aos pouquinhos, mas comece de agora. Como você tem reagido diante de falas das pessoas? Quais têm sido as suas atitudes quando você escuta algo? Eu confesso que quando eu escuto algumas coisas, eu começo a ficar muito indignada dentro de mim, mas às vezes eu tento, me calar. A gente tem que usar o domínio próprio do qual nós recebemos da parte do Senhor. Você pensa antes de falar? A Bíblia não, né? Mas dizem, né? Muitos estudiosos dizem que não prometa nada quando você estiver muito feliz e muito alegre. E quando você estiver irado e nervoso, não fale nada. Porque na ira você fala algo que pode te comprometer. E quando você está bem, que você promete, você não faz o tal, assim você também está pecando, você está dando mau testemunho. Então, não fale nada, tenha o domínio próprio. Faça aquilo que dá para você fazer e fale no momento certo, na hora certa. Você primeiro ouve para poder falar? E a última pergunta, você é maledicente? Não vou dizer aqui, vou deixar você ir procurar o que é isso, vai procurar, vai estudar e vai ver se você aí é um maledicente. Amém? E é isso, pessoal. Espero que esse devocional, mais um devocional aí para a glória de Deus, tenha acrescentado na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Não para você ser um crente, mas sim para você ser um cristão melhor todos os dias, uma pessoa melhor todos os dias, para agradar e ser aí um filho que agrada a Jesus, que agrada ao Pai. E é isso, pessoal. Compartilhe, não deixe de compartilhar esse devocional. E se assim o Senhor nos permitir, eu estarei aqui na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você